amigos, donos da Bola RS desta quarta-feira, entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. A gente já vai atualizar a novela Soares, quase que eu digo Cavani, compartilho esse bastidor com vocês. Mas não é uma novela tão longa assim, e nos próximos dias, 1, 2, 3 dias, vamos ter um desfecho feliz, todo mundo fiquem aí calmos, gremistas. Mas antes, a gente vai chamar a nossa enquete interativa que está na live do YouTube. Tu vai lá no YouTube e aí tu cria na aba Comunidades e pode votar nessa enquete interativa, respondendo a pergunta qual deve ser a prioridade de contratação do Internacional. Simples, objetiva, pragmática, volante ou centroavante. Agora sim, Tiger Junk, atualiza sobre o caso Soares. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Sobre Soares, o Grêmio segue trabalhando na elaboração do contrato desse jogador. De acordo com o Diogo Rossi, informações que ele trouxe hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, o Grêmio está construindo situações a respeito das parcerias que vão auxiliar o Grêmio no pagamento dos vencimentos mensais do atacante uruguaio. Mesmo que isso demande tempo, demande um pouco mais de trabalho, o Grêmio está muito otimista quanto à possibilidade de anunciar Luizito Soares nos próximos dias. Se fala no final desta semana, o objetivo do Grêmio era anunciar antes da virada do ano de 2023. Tem muito trabalho ainda, mas os dirigentes gremistas ainda se mostram confiantes quanto à possibilidade de anunciar o jogador até sexta-feira. E não há nenhuma razão para alguma desconfiança, para alguma instabilidade. O que está acontecendo é absolutamente normal. O Grêmio está contratando uma estrela do futebol mundial, um jogador que disputou, por exemplo, quatro edições da Copa do Mundo, multicampeão pelo Barcelona, trajetória exitosa no Liverpool, campeão no Atlético de Madrid, no Nacional, que é o clube que o formou. O que está acontecendo não é nem o Grêmio elaborando o contrato já foi elaborado, voltou para Madrid, onde ficam os advogados do Luizito Soares, voltou 2, 3 vezes, agora está com o Soares, eventualmente alguma consulta, algum ajuste, porque tem também a exposição das marcas. É um processo absolutamente normal, não há nenhum senão, não há nenhuma informação de bastidor que possa causar algum tipo de desconfiança. Mas é claro que é natural a ansiedade dos gremistas, porque se trata, na minha opinião, da maior contratação da história do Grêmio. Nunca o Grêmio contratou, pelo menos eu penso assim, um jogador de currículo tão expressivo. Isso quer dizer, Menegas, que o Soares será o melhor jogador da história do Grêmio? Não. O maior jogador da história do Grêmio é Renato Portaluppi. Fechamos? O melhor é Ronaldinho Gaúcho. Fechamos? O Soares tem tudo para entrar num rol dos melhores, mas já é um jogador que faz 36 anos em janeiro, já não está no ápice da sua forma física, mas eu, desde o começo que surgiu esse nome, César, respaldei aqui e disse que seria um nome que eu acho que tecnicamente, inclusive, vai acrescentar para o time de Renato. Eu acho muito legal, Meneghetti, que faz essa lembrança do que representa o Soares, até para as pessoas, porque essa ansiedade que tu está notando, eu noto muito nos meus contatos. Eu converso muito com torcedores, vocês sabem disso, em razão dos donos da bola, todos falam comigo, perguntam sobre as coisas relacionadas ao Soares e a todo momento tem o passado tocando a cabeça do torcedor. Qual é o passado? Ai, deu errado com o Ronaldinho, deu errado com o Cavani. Tá, com o Cavani nunca, com o Ronaldinho isso. Sim, tu participaste. Isso. Mas com o Cavani nunca se teve chegou negócio, nem perto desse ponto. Não, mas eu digo a lembrança sim, ruim do torcedor e tal, tem isso. Gente, é preciso exatamente o que o Meneghetti falou aqui. Pensem bem, quem o Grêmio está trazendo? Quem é esse cara? Quem é Luizito Soares? Só para vocês terem uma ideia, ele tem 45 milhões de seguidores no Instagram. Isso é 3 vezes a população do Rio Grande do Sul. Tá, e aí? Tá? Não, é que não é simples tu amarrar um contrato de marketing com um cara desse tamanho. Se tu acha que é tie-dye, é uma barbada de discutir. Agora nós estamos falando de uma marca... Não, é que é uma... Isso me pareceu uma crítica. Não, mas por favor, né, Ribeiro? Por favor, né, Ribeiro? Nós estamos falando de uma marca... Calma, o Meneghetti calma, colocou... tu tá ansioso, tu tá nervoso, CCD. Eu não sei se é o Meneghetti que voltou, alguma coisa que aconteceu, mas assim, tu estavas nas nuvens recentemente, aí tu abre o programa agora no tá nervoso, com ansiedade. Numa pancadaria, bateu no Ribeiro. Tu achou que eu abri o programa nervoso? Não, achei. Eu não achei. Eu estou tentando explicar tentando explicar por que o torcedor não deve ter ansiedade, ou ao menos colocar para o torcedor que isso que está acontecendo é normal quando o assunto é
uma super marca. Aí tu larga no meio da minha frase, E daí? tá e daí. Não dá para diminuir, ô Ribeiro, não dá para Entendeu? diminuir o tamanho do E Luizito tu Soares, quer o que eu tamanho me da incomode? contratação e a dificuldade na elaboração de um Meneghetti, contrato. tu sabe que ontem- eu gosto de fazer leituras, Meneghetti. Tá? Sim, normalmente erradas, né? Mas... Também, mas eu faço as Claro. minhas leituras, entendeu? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que claramente, o CCD está ansioso, está nervoso. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas está, entendeu? O tom da tua voz está diferente. O teu semblante está diferente. Vai deixar entendeu? o torcedor mais ansioso. Então é o seguinte, mas eu acho que não há motivos. Eu vejo a direção do Grêmio relaxada. Também vejo. Todo mundo quero vê. cumprimentar o diretor de futebol, Antônio Brum, esteve de Antônio o quê? aniversário. Antônio Brum, esteve de aniversário ontem. Teve A minha dicção às dificuldade. vezes Se tem der problemas. para né? acertar o nome dele, vai Eu ficar tenho bem algumas melhor. dificuldades, né? O diretor de futebol, Antônio Brum, estava de aniversário ontem, né? Parabéns a ele. Ontem 40 anos. houve uma festa, inclusive na praia, entendeu? Está na internet, Tudo certo. inclusive. Pagodezinho, legal. Presidente Alberto Guerra relaxando. O charuto que tu gosta tanto, o presidente também gosta e tal. O que tem a ver isso com o programa, cara? Isso o que quer tem a dizer- ver? O que tem a ver? Ele que quer o fazer uma presidente crítica. Guerra Ele quer fazer uma tava crítica. ontem no aniversário do seu diretor de futebol, que deve ser seu amigo pessoal, imagino, Evidente né? que é. Fumando charuto, como o Ribeiro diz, tomando pagode. Qual é o problema disso? Porque isso aí são sinais de que Sinais há de uma quê? tranquilidade. Não, sim, sabe? É sinal de quê? Que ele foi no aniversário do Brum. Qual é o Ah, problema? mas então, essa é a tua Vem leitura. cá, vocês ficam nos milhotando. Como é que é o nome disso? Stalkeando. Stalkeando a eu vida aprendi, dos caras, Eu meu. aprendi isso aí. Não, eu acho, eu acho, alguém vai dizer, não, Ribeiro, não mistura as coisas, uma coisa é vida pessoal. Ribeiro, não, isso não é outra notícia, coisa- Ribeiro. Não. Eu acho que são sinais de que eles Não, estão Ribeiro, relaxados, Ribeiro, tá tudo tu é um cara- tranquilo. tu tá careca cara. de saber, Ribeiro. Ribeiro, cara, assim, ó, isso aí tá rolando aí nos grupos de WhatsApp e tal. Cara, qual é o problema Não do tem nenhum presidente problema. Guerra? Até acho que ele lançou mal o pagodezinho, ele é meio desajeitado. Eu acho que ele não pra é isso. muito- Não, mas eu também não sou, então tá tudo bem. Então, assim, qual é o problema dele lá no pagode? É, Mas não, um isso monte de é- problema isso é- nele. Cara, isso é- sabe isso onde é que seria é notícia? horrível. Eu falei com um amigo meu hoje, gremista, que estava meio indignado com isso. Sabe quando é que seria Ele estava notícia? indignado, eu não estou indignado. Olha só, não sei o quê. Se o presidente de Guerra, se o Brum, se o Calef estivesse lá, que nem apareceu nas imagens, parece, pelo que eu vi, e fizesse algum tipo de flauta, aí vira notícia pra mim. Nós vamos atropelar ele. Aí vira notícia. Cara, o cara foi no aniversário do amigo. Fumou o charutinho dele, espero que seja um charuto de boa qualidade, que eu também gosto do meu charutinho. Tava lá, Eu tô confraternizando, saudando. dançando uma boa música. Eu estou saudando Mas isso. pra que trazer isso pro ar, cara? Porque eu Isso acho é entrar que na isso vida privada das pessoas. Não, isso privada é. não é. Isso é, e agora se o presidente convocar uma coletiva e te chamar de recalcado, eu vou concordar. Eu não vou lá me expor como fui com o Renato pra defender o programa. na eu vou verdade- dizer, tá certo, presidente, o Ribeirão recalcado. Também. O que eu acho é o seguinte, ó. Olha, sabe o que eu acho trazer isso estranho? pro ar? A minha pergunta Que que eu pra ti, acho que é é um o seguinte. jornalista consagrado, mais ou multicampeão de prêmios, coberturas, até na Lua tu fez cobertura. É verdade. Por que trazer isso pro ar? Porque isso... É uma maldadezinha tua. Ao contrário do que vocês estão intrigando, né? Vocês querem colocar um veneno aí. Eu não, Tu que- de peito aberto, achar Não, é uma tu que coisa tá trazendo maravilhosa. veneno pra... Não. Mas pra que trazer essa história pro bastidor? Eu Porque quero eu dizer- estou dizendo que isso me dá sinais de que há um relaxamento. Porque ele foi no aniversário do amigo. Não, não é. Que Mas tu assim, ó, acha que se por acaso... se houvesse um nervosismo, Sabe qual é a diferença? uma tensão no ambiente, Sabe qual é a não diferença entendeu? que aconteceria se por acaso o Grêmio, não vou nem falar do Soares, o Grêmio estivesse contratando um grande jogador e não desse certo e houvesse nessa semana o aniversário do Brum. Sabe qual seria a diferença? O presidente ia lá, ia fumar o charutinho dele, ia dançar o Também. pagode dele, é que não ia pro Instagram. É só essa a diferença. Comportamento seria o mesmo. Então tu Mas está até porque- concordando até comigo. porque, Meneghetti. Então tu está concordando comigo. Se foi para o Mas Instagram... não é, aquilo ali não é oficial do Grêmio, tu entendeu? É um Instagram privado, que eu não sei nem de quem é e não interessa. É privado. Então, tudo bem. Não é do Grêmio. Vamos concordar. Então, assim, eu quero dizer ao Paulo Pires, nosso diretor do programa, que estamos proibidos de falar do futebol e do Renato. Não, ninguém disse que está proibido. Alguém disse que está proibido? Não. Só que tem vezes que o futebol do Renato, na minha opinião, ele é notícia. E tem vezes que não é. Também, é uma o Renato leitura não está que de tu folga faz. agora. Tá. Deve tá, não sei como é que está o tempo no Rio, porque aqui no Rio Grande do Sul, vou dizendo agora, nós estamos ruim. em junho, né? Tá Negócio impressionante, né? Eu acho que isso aí é o furacão Luizito Soares. O Grêmio já teve os raios, agora vem o furacão Luizito Soares. Cara, nós estamos no inverno, em dezembro, negócio impressionante. olha, Cara, o Renato raios é estava amanhã. jogando o futebol dele no Rio de Janeiro, nas areias de Ipanema. Cara, isso não é notícia, 30 Ribeiro. graus, parcialmente no Não é notícia Tá isso. ruim. O presidente Guerra aí no aniversário do Brum não Mas é eu não notícia, estou, Ribeiro. mas olha só, eu não estou dando como notícia
Eu estou fazendo... Ribeiro, quando tu traz pra cá, tu tá dando como notícia. Não, eu estou fazendo uma leitura. Eu não posso fazer uma leitura? Pode, errada, né? Mais uma, né? Não, mas a minha leitura é pro lado positivo. Posso Aliás, deixar o JB falar essa um pouquinho? leitura que eu estou fazendo é para ajudar aqui o nosso amigo Não tem que ajudar nada. Posso deixar o JB falar um pouquinho? Tá bem. Tá, como eu trabalho com Deu, informações... valeu, já falou um pouquinho. 30 graus no Rio de Janeiro, tempo parcialmente nublado, não vai dar Olha, futebol. Cleocu, momento Cleocu. É isso Um abraço aí. ao Cleocu, que tá sempre na nossa audiência. É, isso aí, abraço. O homem pro do Cleo. ventinho. Já vai com uma maldade. É muito... Meu Deus, eu tô do lado... Cara, eu tô do... César, Não, já vai com uma... César, não te contagia. Sobre? Porque até ontem tu tava aqui empolgado com o Soares. Ontem eu comecei a ficar preocupado, fiz uma ligação. Eu estou empolgado com o Soares, eu estou E aí vem tentando esses passar dois uma aqui. mensagem. Esses dois aqui, o Ribeiro... faz uma maldade do presidente Guerra que eu Jamais, acho... não é maldade. Não, eu quero Pelo colocar contrário. aqui, tá? Sexta passada teve festa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e os gestores todos lá, inclusive o Departamento de Esportes. O Departamento de Esportes da Band tá caindo, o mundo tá desabando, não sei o quê, o dono da bola, o JB dando problema e o gestor da Band lá. Na festa da Bandeirantes. Sambando. O que tu ia Mas eu não tô falar, criticando. Não é uma crítica. olha, É uma crítica. Isso quer dizer o quê? Eu estou tentando passar para ti, para o meu grupo, que eu confio no meu grupo. É o Que que nós tu diz, estamos tu bem. diz pra vocês? Como é que isso é? aí. É o que eu digo pra É vocês? o que eu digo para vocês. pois Então é, é isso aí. A tua leitura foi equivocada. Só assim, ó, assessoria de imprensa do Grêmio, vamos recortar isso aqui e vamos mandar direito, mandar na íntegra pro presidente Guerra para ele entender. Para não achar assim, os caras dos donos criticaram, não. Os caras não. Ribeiro, que trouxe o assunto para cá e eu defendi. Eu não estou criticando. Tá. Tá trazendo um assunto que eu acho que é familiar. Exatamente. Não, concordo. Se nós Eu formos chamados- preferia... Tô falando aqui. Tu concorda comigo? Sim, muito. Tá, já começou a chover aí, ó. A única crítica que eu poderia fazer é que podia ter sido um rock and roll, mas tudo bem. Tá. Isso aí é uma questão... Não, o pagode era bom, inclusive, eu não sei nem qual é a banda, mas um abraço aos integrantes da Eu banda. dou O um pagode era abraço bom. pra eles também. Aliás, o Bruno tava tocando numa cestinha de lixo ali, tava no ritmo. Tava? Parabéns, Bruno. Não. Feliz aniversário. Antônio Brum, o cara faz clareamento de tarde, contrata no início da noite o Soares e faz. Ele é dentista, por isso que a brincadeira. Ele postou no Instagram recentemente Olha, um isso clareamento muito pareceu bem uma feito. crítica. E aí, lá pelas tantas, ele tá no pagode. Cara, o César, guri- o não guri tem tá o que multi. reclamar Ele é dessa multi, direção ele é multi, gremista. ele é multi. Mas agora falando sério, tá? Eu tava meio assim ontem, eu fiz algumas ligações e confirmei uma situação que já tava, uma informação que estava circulando no bastidor. Que de fato o Soares ligou para alguns conhecidos aqui em Porto Alegre, amigos que ele tem e tal, não pedindo para não falar o nome, mas perguntando e solicitando ajuda para procurar casa. E ele eu já sei até o condomínio, que ele está procurando a casa e tal, a casa que ele deve Deve ter alugar. alguma pra dificuldade de passar- alugar, né? Não sei, garantias bancárias. Dificuldade para achar o fiador. Garantias bancárias vão pedir. E aí, tipo, eu sei que isso vai virar aqueles memes de matriculou na PUC e tal, mas a ligação aconteceu e eu sei que é verdade. E aconteceu, então assim, o cara tá pra vir, cara. não, O cara, mas ninguém tá assim, discutindo óbvio que sempre o que- pode estar alguma situação. Não, mas, gente, o prazo do Grêmio, ele inverte dia 2 de janeiro. Até dia 2 de janeiro o Grêmio tá no prazo. mas é- Aí sim, aí se tu me chegar assim, 2, 3, 5, 10 de janeiro e o cara não tá aqui, aí isso vale para qualquer contratação. Aí ele tá perdendo a pré-temporada. Mas de resto, tá tudo normal, O que velho. a gente está tentando explicar aqui com toda a seriedade do mundo é que não é tão simples tu montar um contrato e um projeto de marketing para uma marca do tamanho dele. Às vezes a gente pensa que essas coisas se resolvem, eu te ligo, tu escreve, eu corrijo, tu assina e acabou. Nós estamos falando de um grande projeto que tem muitas pontas. Tá, mas tu tá falando isso e abriu o programa com isso porque tu tá identificando alguma crítica, alguma coisa que aqui esse programa não fez. Não, mas não é Então, o que crítica. é que tu tá querendo dizer? Não, o que eu tô Tu tá querendo... tu tá falando para alguém. Ribeiro, o que eu tô querendo dizer é que eu tenho notado a aí é que mudança, tá a notando mudança de sentimento do torcedor do Grêmio. Que o tem torcedor achou que ia relatado- ser presente de que Natal tem e não foi. relatado, Tu tá notando angústia, é isso? exatamente, que vem a comparação com outros processos. O que chega mais para mim, por óbvio, é o processo Ronaldinho, que em determinado momento também foi certo. mas é que- E também... Não, O irmão do Luizito Soares não é o Assis. eu sei, Meneghete, Não, que você bom acabou aí, que não gente. é, que bom, mas eu não faço a comparação além de uma outra coincidência
a época do ano e tal. Só que tem uma série de situações que o torcedor... Quando alguém está angustiado... Eu vou ter que te dizer uma coisa, César, e tu vai ficar magoado comigo. Mas eu vou te dizer. Tem certeza, Meneghete? Por favor. O Assis e o Ronaldinho, uns 2 anos atrás, onde é que eles estavam? Presos no Paraguai. Presos no Paraguai. Com esses caras que tu negociou. Sim, A diferença... fazer. Não, encerrou aí a diferença? Tá bem. Precisa dizer mais ou não? Não, eles estavam presos do Paraguai porque o Ronaldinho entrou com o passaporte paraguaio Presos, do os caras lugar. que tu negociou, com todo respeito, 2 grandes jogadores de futebol, uma família toda gremista, todo respeito, os caras que tu negociou e que deu o balão no Grêmio e foram acertar lá com o Flamengo, 2 anos atrás, 3 anos atrás, não sei exatamente. 2020, Posso na errar? pandemia. Ficaram 3 meses, 60, 90 dias presos no Paraguai. Acabou. sei. Cara, Luiz Soares é um cara de sei. um renome mundial, é um cara de outra... Eu só quero Cara, dizer, eu não concordo, dá pra comparar. tá? Eu concordo, eu sei, o balão Deixa eu fazer uma machuca, o gavetinha. balão machuca só um pouquinho. O balão machuca muito. Só que a angústia do torcedor, ela existe, ela é real, ela é palpável. A gente está notando, eu estou vendo isso. Então é preciso posicionar as pessoas para que eles tenham mais tranquilidade e entendam os O prazos. JB está escrito, mas quando eu te digo isso, que eu sei que a torcida do Grêmio te responsabiliza muito, e não é só tu não estava sozinho negociando, tinha todo um secto lá de Ontem dirigentes eu recebi gremistas. as né? caixas de som, umas 1000 mensagens. Então, assim, tem todo não era o César sozinho, tem um grupo, né? Presidido pelo presidente Paulo Odoni na época. Acho que o Vicente Martins também estava, era o vice-futebol, né? Todo mundo negociando. Mas assim, imaginem vocês aí, tá tentando vender um carro, né? Aí tu chega pra tua mulher, vendi o carro, o cara vai pagar lá os 40 mil, tá fechado e tal. Na última hora o cara dá pra trás. Aí 2 anos depois, esse cara que tava comprando teu carro, ele vai preso no Paraguai. Aí a tua mulher vai dizer, pá, a gente tava negociando com esse cara, então realmente... Então, assim, isso, eu acho que só essa frase de que o César negociou com 2 figuras, uma delas, um maior jogador produzido nesse estado, Ronaldinho Gaúcho, não há nenhuma dúvida. O outro, o seu irmão, que foi um baita jogador de futebol também, mas tiveram esse infortúnio, foram lá imprevidentes, talvez irresponsáveis, e foram presos no Paraguai. Esses caras que deram o balão no Grêmio. Diga lá, JB. Não, é que o comportamento deles é tão... Eu queria fazer um parênteses. É que, cara, a gente acha que esqueceu, ou tenta ter uma boa vontade com o Ronaldinho Gaúcho por ele ser o bruxo, por ele ser o... Cara, o Ronaldinho Gaúcho chegou com um passaporte paraguaio no Paraguai e os caras perguntaram para ele e disse assim, eu não sabia que eu não tinha nacionalidade paraguaia. Não, como assim, velho? Como é que tu... E o Ronaldinho Gaúcho é um cara que circula em qualquer lugar do mundo que ninguém reconhece. Que ninguém reconhece. É completa, a situação deles é completamente atípica, mas o Soares, ele dá claras evidências de que liga para perguntar de casa. Ele ligou no dia 25. Dia 25, a informação que nós temos é que ele não teve negociação dia 25. Natal, dia 25, domingo e tal. Não teve negociação de situação de vai contrato, vem contrato, vamos acertar isso. E ele ligou para conversar, para prosear, para perguntar uma situação aqui, outra ali, dúvidas que ia surgindo, que imagino, tomando um mate com o Messi, ele tinha essas dúvidas. E aí ele ia saneando essas dúvidas. E a informação, que até que eu não confirmei, porque não cabe confirmar, mas o Merlo é super bem informado, o César Luiz Merlo, deu o seguinte, um clube da Arábia procurou ele, sinalizou com uma proposta melhor e falou, cara, já estou acertado no Grêmio. Então não tem. Outra índole, então, assim, é outra situação. Hoje, Meneghete, sinceramente, eu não vejo um cenário que possa melar. Não, claro Qual que seria o cenário? Sei lá, o clube entrar e atravessar o Barcelona dizer assim, cara, te quero de volta. Mas assim, ó, uma coisa é o que a gente vê, o que a gente acha e o mundo real. Em primeiro lugar, eu quero dizer para ti que sobre o Ronaldinho Gaúcho, tá, eu não tenho zero reclamação. A minha relação com o Ronaldinho, mas ninguém está reclamando do eu só Ronaldinho quero dizer aqui. isso porque eu preciso dizer isso. Porque Não, tá bem. toda vez que eu precisei do Ronaldinho como jornalista em cobertura internacional, o Ronaldinho foi... Tá, mas não é sobre ti. Pega aí paninho pra ti também, tu gota, né? Eu vou passar. Hoje, o Ronaldinho, eu vou passar o paninho. Não, tá bem, pode passar o paninho. Eu sei que houve problema. Eu não tenho nenhuma tá? reclamação fazendo do Ronaldinho também, não tenho reclamação. Aliás, eu não tenho reclamação fazendo nenhum jogador de futebol. Então, mas assim, o programa é sobre o Grêmio, não sobre o Ribeiro Neto. Agora eu vou falar... Não, mas eu não posso O falar... que nos interessa, as pessoas estão assistindo o programa por causa que a gente fala do Grêmio, não da relação pessoal do Ribeiro Neto com o Mas tu pode Ronaldinho. me permitir querer falar isso Eu aí? sei, ele já te ajudou no exterior, Muitas com vezes. outros jogadores, então entrevistas tudo bem, é com- por isso. Ele foi fantástico, tá? Eu quero dizer para ti o seguinte, pode acontecer. Pode, o cenário que tu disse, pode acontecer. Nós não podemos mascarar a realidade. Pode, hoje, tá tudo acertado, né? Vinha lá, tu falou o Sevilha, né? Valência, algo do gênero e tal. Pode. Nós quantas vezes tivemos negócios atravessados? É que hoje, com a internet,
Nós temos exemplos históricos de jogadores que iam para São Paulo, parou em Porto Alegre, foi pego aqui e levado para o estádio. Acho que o Manga foi assim, não foi? Manga. O Balvê pegou o Manga, que ia para o Corinthians, e não parou ele aqui e levou para o Beira-Rio. E aí, sabe? Acontece. Não é a tendência, né? Não é uma tendência. Não é uma tendência. E não é uma sinalização disso, né? E talvez por isso, Meneghetti, porque talvez o torcedor esteja machucado pelo histórico, por saber que a vida real é o preto no branco, porque a vida real é o preto no branco, que o torcedor esteja assim, Posso fazer uma aguardando com perguntinha? ansiedade o desfecho dessa vamos história. lá. Vocês não acham que tem chance dessa história do Douglas Costa, que tem a possibilidade de voltar e tal, do Renato não estar pensando assim, o Renato que é o Douglas Costa, a direção não. O Renato não está pensando assim, tá todo mundo anestesiado pelo Soares, eu vou passar o Douglas Vamos Costa falar também. sobre isso em seguida, JB, porque agora a gente vai falar de internacional. O presidente Barcelos falou ontem na Rádio Bandeirantes, não é mesmo, Tiger? Isso, Meneghetti. A gente segue também no assunto de Luizito Soares, né? Porque entre os assuntos que a gente abordou com o presidente Alessandro Barcelos, a gente buscou mais detalhes a respeito do oferecimento do Soares para o Internacional. O Ribeiro Neto questionou por que o Inter acabou não avançando, fez a opção de não avançar na contratação do Luizito Soares. E o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ontem na Rádio Bandeirantes, respondeu e a gente confere aqui. Não, esse jogador nunca foi oficialmente ou formalmente oferecido ao Internacional, né? Existem conversas de mercado que tratam do momento de determinado jogador, como este, que está livre, que não está livre, que tem um salário X, que tem um salário Y. E em cima disso a gente faz a análise aqui, como todas elas são feitas, né, a partir de um comitê formado pelo departamento de futebol, com o CAPA, com o executivo, com o treinador. E essas avaliações são feitas em conjuntos, né, com avaliações mais diversas. Então é desta forma que a gente trata todos os casos, não tem um caso específico A, B ou C, e a gente não trata isso de forma pública, isso é um resguardo que o departamento tem, até porque são profissionais importantes, em alguns casos também pela situação financeira. O Internacional tem um limitador importante, né, no seu orçamento e muita disciplina em relação a isso, e nós vamos continuar assim. Então, em alguns casos se encaixa num perfil para negativa e outros em outros, né? E especificamente nesse caso a gente não tratou desta forma e não vamos fazer essa análise pública também. Quando o presidente diz que esse jogador, referindo-se a Luiz Soares, nunca foi oferecido oficial e formalmente, eu leio que ele foi oferecido. Tanto é que ele diz depois, existem conversas, então foi numa conversa. E assim, o oferecimento, gente, ele nunca surge com papel timbrado. Olha, estamos te oferecendo jogador. São com conversas. E o Internacional, de pronto, decidiu, pelas suas questões e tal, valor, jogador de 36 anos, não é um perfil que o Inter está buscando, não seguir a negociação. Ok, legítimo que o Inter faça isso, ainda que eu discorde. Eu acho que o Internacional deveria ter levado o negócio adiante. Mas, Ribeiro, a minha leitura, o Internacional recebeu a oferta e não quis. Não, o Inter nunca negou. Nunca, em nenhum momento. E agora confirmou. E ontem também não negou, além de, na sua maneira de falar, confirmou que houve o contato. E eu vou dar aqui ontem nós, na Rádio Bandeirantes, a discussão, o Matheus Dávila, conhece? Matheus Dávila, que é o cara que sustenta o canal desse rapaz aí que está aí na Central, o canal duplo. Que bom que pelo menos o Tiger tem alguém para sustentar o canal dele. É isso aí. Ele tem uma tese que para mim foi brilhante. Tem os caras que nem brilhante, isso. falei hoje agora de novo na Rádio Bandeirantes, que hoje eu humildemente apresentei, que é o seguinte, talvez uma das coisas que, o presidente Barcelos conjecturaram a respeito desse oferecimento foi o seguinte, no Grêmio, o Grêmio vai jogar pro Luizito. No Inter, o centroavante que vai ser contratado tem que se adequar ao jeito do time que já sabe jogar. É muito diferente isso. Não concordo contigo. Tá? Mas eu acho que o Luizito Soares joga em e qualquer acho que time tem do mundo. tudo a ver. Não, eu não concordo contigo. Acho que ele joga em qualquer time do mundo. Ele não é um jogador, aí que tá, ele não é um jogador específico, como é, por exemplo, o jogador centroavante do Goiás, que o Vasco acaba de contratar e tal, Pedro Raul. Não é, o Luizito Soares não, ele jogou no futebol inglês, jogou no futebol espanhol, foi campeão ele lá, gosta de jogou no entrega, Nacional do outro Uruguai. Não, eu acho que esse jogador não tem essa característica, não é o Jardel, jogador que joga pela bola aérea apenas, tão especificamente fincado. Acho que não. Mas é que assim, Meneghetti, o presidente ficou nítido nessa declaração. Os caras ligaram, disseram assim, presidente, eu estou contigo, tá? Para mim, proposta é propor algo a alguém, eu sempre falo isso. Então, não chegou proposta na mesa. Se o dirigente do Bragantino ligou e disse assim, presidente, eu fiz uma proposta de 10 milhões de euros, tu recusou, e 12.
Isso é proposta, cara. Proposta, claro. Isso é proposta. Ah, mas não tem nada a ver. Proposta é propor algo. Ligaram para o presidente e disseram assim, presidente, nós temos o Luizito Soares, nós temos a procuração para representá-lo no Brasil. O senhor topa conversar? Pá, quanto é que é? 1,5 milhão por mês. E precisa fazer isso. Ele falou, cara, não dá, não está no nosso perfil e tal. E aí eu vou para a segunda parte, que eu tenho insistido para as pessoas. Primeiro, o Inter não precisava, entre aspas, do Soares com o risco que tem essa contratação. O que a gente está falando aqui, o Grêmio precisa do Soares e o Inter não. Minimizam o Soares. Não é minimizar a CCD. É que assim, ó, é uma contratação de R$1,5 milhão. Que se o Soares vier aqui e fizer 10 gols na temporada, a gente vai dizer que é fracasso. A gente vai dizer que é fracasso. Se ele fizer 10 gols na temporada. Quer dizer que ele é uma aposta? Hã? Quer dizer que ele seria uma aposta? Bom, bota o Inter na Libertadores com o Soares de camisa nova, vocês estão brincando. César, é que não é que é uma aposta. Eu estou dizendo que é muito caro para tu de imediato dizer assim, vai dar certo. É R$1,5 milhão. Aí alguém vai dizer, então assim, para mim, o Inter tem um time encaixado, o Inter pode com R$1,5 milhão contratar um outro centroavante num estilo Yuri Alberto, que vai te entregar tanta bola e ainda pode ser vendido, e tu não precisa desesperadamente dele e dar esse checkmate por R$1,5 milhão. O Grêmio tem uma situação completamente diferente. O Grêmio consegue, é um baita negócio para o Grêmio, por quê? Porque tem investidor. E só tem investidor pela situação. Vocês vão me enlouquecer no final do ano. A gente não precisava disso. O Luizito Soares teria muito mais chance de dar certo no Inter, que tem um time pronto, do que no Grêmio, que é um time que o Renato vai ter que apontar outra coisa. Eu vou te contestar agora. Tu passou aqui 2 semanas questionando o Luizito Soares. Não, olha, não. Aí ontem, hoje, tu botou um vídeo no teu canal. Mudei a minha posição, vale a pena, porque tem investidor. Agora hoje está contestando, está tratando como uma aposta. Cara, te decide. É que assim, ó. Te decide, ou tu respalda a contratação do Luizito Soares ou não. Então eu já estou decidido há muito tempo. É uma baita contratação, é um baita jogador. Não é só do ponto de vista de marketing, do ponto de vista competitivo e técnico no time do Renato. E seria para o Internacional também. Ele é tão grande, tá? O vídeo em questão tem 84 mil visualizações. Tá. Ele é tão grande, a contratação. Eu vou fazer a seguinte comparação. Por isso é que eu acho que às vezes a gente diminui e a minha manifestação inicial, ela tem um pouco disso. E aí, pegando também o que eu penso, Meneghetti, sobre essa contratação. O Inter vai jogar hoje, sexta força, quinta força na Libertadores. Tu tem Flamengo, tu tem o Palmeiras, tu tem o Atlético. O Inter é quinta ou sexta força. O River. O Corinthians, o River. Vamos lá. Um segundo degrau ali, colocando o Flamengo. É mais ou menos isso? Estou errado? É. Bota o Soares de 9. Terminou. Bota o Soares de 9 ali, do seguinte, vamos para Libertadores, passa a ser, vou te dizer, é atração em todos os jogos. Em resumo, eu fiz um vídeo no canal do YouTube, então vá lá, assista o vídeo, tem mais de 80 mil visualizações, uns entendem, outros não, faz parte do jogo, aí tem uns caras lá que, acho que são os fakes do Meneghetti, ou do irmão do Meneghetti, que estão lá me detonando, me dando pau, mas é do jogo, eu tô acostumado com isso. Tá? Muda de ideia conforme o tempo, esfria. Porto Alegre é assim, né? O que eu disse desde antes, eu falei, olha, Soares é um baita jogador, mas por R$1,5 milhão, por uma contratação que eu sempre insisti, o Soares ou vai ser sucesso, estrondoso, ou vai ser um fracasso. Não tem, por quê? Mas para de porque ser se o Soares... É que é sempre assim, Meneghetti. Não é sempre assim, o Guerreiro, cara. Se fosse o Guerreiro... O Eu não acho que o que Forlan foi mal. fracassou no Inter. Claro que não. Claro que não. Fracassou. Ah, mas ele não foi. Não, mas é que assim... Então, na média, as pessoas acham que ele não foi o que se ele não imaginou. atingiu a expectativa, mas ele não foi um fracasso. Tá bom, mas é Então, isso que é a pode questão. ver como não é 880. Só que ninguém como acha... Tem um ponto, pode ser mais próximo do certo, mais fora do neutro, mas não é assim, olha, vejam o que é o jornalismo. É muito olha caro. o que o JB está dizendo. Ou o Soares vai ser um fracasso ou vai ser um sucesso. Não, eu acho que, em primeiro lugar, que ele vai ser um sucesso. Segundo ponto, a vida não se distingue em certo e errado. Não, ou é 880. Não, cara. Mas é exatamente isso. Ele é muito caro para não ser um sucesso. O Forlão, o presidente Medeiros, que aliás, tanto se fala que um deixa conta, não sei o quê. O Medeiros também herdou conta, pacotinho indigesto, que chegou e ele teve que acertar R$8 milhões para o Forlan. R$8 milhões que tinham em dívida com ele. Só de... e a gente fala... A dívida com o Forlan não... A dívida com o Forlan não é... Eu tô falando tecnicamente. Só que mas futebol é qual era o benefício. Time, quando o Forlan veio pro Inter, JB? Tecnicamente. Quando o Forlan veio pro Inter, qual era o maior time... Quando é que o Forlan veio pro Inter? 2012. Qual era o maior projeto do futebol sul-americano naquele momento?
Quem era o maior clube sul-americano naquele momento? Era o Inter? Tinha recém sido campeão da América, um dos maiores, pelo menos. Por quê? Porque era também o cara que poderia se habilitar. Então, tudo é contexto. E a tese do Ribeiro, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo... serve porque ele não serve. A gente não está muito mais encaixado. Meneghetti, eu não sei qual é o motivo disso, mas a gente não está entendendo o tamanho do Soares. Não, a gente eu digo a gente o contexto. O Soares hoje, é um escândalo o Inter olhar para o Soares e não tentar contratar. Eu não é um escândalo. Eu acho que não, tem. Eu não acho escândalo, mas eu acho que deveria contratar. Não, mas é que se o Inter tem hoje, o Inter não tem hoje mais. Vocês falam pagar 1,5 milhão pro jogador assim, hoje? Barbada. Não é. O Inter paga 1 milhão para qualquer jogador que vem de fora, JB. Tá, mas é um erro. Conta isso. Tá, mas não é um erro e a gente não fala. Aí a gente pega, e agora tá estourando o Tyson. O Tyson até abril vai ganhar 1 milhão e não vai jogar. O Inter vai... Qual é o melhor projeto de futebol desse ano? Flamengo. Não, em relação ao Grêmio Internacional, qual é o melhor projeto de futebol? O Inter, óbvio. O Inter joga uma Libertadores, fase de grupos, tem dinheiro garantido dali. Aí o Inter não faz o projeto do Soares. O Grêmio, que está voltando da Série B, foi se matar buscando dinheiro com parceiro. Mas é isso. Assim, e vocês acham que para um serve, para outro não serve? Quem assiste o meu vídeo lá no meu canal do YouTube, o JB Filho Repórter, que eu quero que você vá lá, se inscreva e deixa seu like, então já que citaram fazer o merchan, viu que eu em 10 minutos falei, se eu tiver 10 minutos aqui, eu contesto. Não precisa ser 10 minutos. Rapidamente. Tá demais. Não, tá lá o vídeo. Eu já dei uma manchete do vídeo. Então vá lá, porque tem uma lógica e ela é importante. Eu não gostaria de dizer isso, Meneghetti. E vou dizer para ti que tu é um cara aqui, e eu, um amigo e tal, e acho que talvez depois do programa eu tenha conversado com esse rapaz. O meu querido amigo CCD, ele não está angustiado. Ele não está nervoso. Não? Ele está apavorado. Eu tô preocupado. O César hoje está diferente. Que é esse rapaz aqui, tio. Ele está exalando algo estranho. Olha... Tá. Ô, Tiger, mais um trecho do presidente Alessandro Barcelos, por favor. Que foi perguntado sobre Charles Arangues, nome que surgiu na pauta colorada. O Wagner Martins informou que o André Cury, empresário do atleta, disse que as conversas elas voltaram entre Internacional e Arangues e o presidente foi perguntado sobre isso. Eu não vou falar aqui cada um dos jogadores que são, nesse momento, especulados, né? E principalmente nesse caso de um jogador que foi muito importante aqui no Internacional e que tem uma relação com o clube há bastante tempo. Mas não existe tratativa específica sobre isso, né? Não está no nosso radar nesse momento, já teve em outros momentos, né? Assim como esta especulação, outras tantas a gente tem visto. Eu passeava aqui pelo CT hoje ao meio-dia, depois de uma reunião, e passo na frente da televisão que tem aqui, uma notícia nacional dizendo que o Internacional tinha, eu me recordo o nome do jogador agora, mas daqui a pouquinho me lembro, tinha a disputa entre o Inter e o América tinha levado vantagem da Belmonte. E tinha contratado o Dadá Belmonte. O Internacional nunca fez proposta, nunca procurou o Dadá Belmonte, nunca entrou em disputa pelo Dadá Belmonte. Então, há muitos interesses nesse mercado do futebol. Na mosca, presidente Barcelos, eu tenho me colocado cada vez mais contra, eu acho que há exceções a repatriar jogadores. Esse negócio do Arangues já passou dos limites. Eu gostei da forma objetiva e respeitosa com a qual o presidente Barcelos tratou a possibilidade de o chileno retornar ao Beira-Rio. É um bom jogador de futebol, mas está nesse vai, não vai. Quando teve a chance, o Inter fez proposta lá atrás, ele aproveitou a proposta para renovar mais o seu contrato. É um jogador caro, é um jogador que já não tem mais ambição. Então, gente, tá certo, deixa o Arangues no Leverkusen, outro clube que ele venha para a América do Sul, que seja feliz, é um bom jogador de futebol, mas acho que não serve para o Inter, Ribeiro. E 3 anos, ele quer só 3 anos ganhando 1 milha. Imagina, o cara quer uma Mega Sena, vamos lá, 1,5 milhão. Vamos fechar a carreira com uma Mega Sena, né? E ele não é um Soares que engaja, mas vamos comparar? Não engaja, não vai vender camiseta como o Soares vende. Então, assim, tudo bem, o empresário está na dele, o empresário todo ano ele oferece, todo ano, é a mesma coisa, todo ano é o tal do Arangues. E o Arangues já não tem mais casa lá na Alemanha, e não sei o que, só falta a filha da PUC. É isso, cara. Filha da PUC ficou meio assim, né? A filha se inscrever na PUC, que é o meme que tinha sempre o Nilmar, não, né? Foi a esposa. Nilmar veio, o esposa do Nilmar já se inscreveu já na é a PUC. neta, né? A neta tá nisso, né?
Então, assim, chega! E o Inter não precisa do Arangues. Não precisa do Arangues. Logo depois que aconteceu esse da esposa na PUC, teve um jogador que ele ia sair, um jogador daqui que ia sair, e aí eu tinha uma pessoa que era conhecida que trabalhava na NET, um jogador da dupla Grenal ligou para cancelar a NET. E a pessoa me passou a informação e ele disse, não, que eu tô saindo, O cara pode estar só trocando de TV a cabo, né? É o direito dele, né? Pode ser ele isso. Achou meio caro, né? O que não é mentira. E aí ele pegou e disse, eu tava ligando para cancelar e tal. Eu me liguei a dar informação e a pessoa era extremamente confiável. Eu conhecia ela e tal. E a pessoa pegou e disse, ele ligou, eu tava ali, eu atendi, eu falei, ele disse que ele tava saindo e tal. Eu falei, não vou dar a informação desse nível, porque senão as pessoas vão achar que é isso. Mas olha só, para comunicar, na minha visão, o mais correto possível sobre o que aconteceu do Arangues. O Arangues está em final de contrato lá. Ele claramente não vai ficar, porque na metade do ano ele já queria sair. Ele não foi liberado pela diretoria do Bayern, e essa é uma realidade. Ele não foi liberado. Aí o que acontece? Ele não vai renovar com os caras, ou pelo menos não deve. Sempre pode, na última hora, alguém oferece uma penca de dinheiro, ele fica. Beleza. O empresário que representa ele aqui no Brasil viu que o Edenilson saiu e ligou para a direção do Inter e disse, olha, e aí? O Edenilson saiu. O homem, o Mano, tinha dito que ele não queria o Arangues porque ele achava que era Edenilson e Arangues o mesmo jogador e ele não vai gastar R$1 milhão para cada. Se tem pouca grana, distribui esse dinheiro. Agora tem a possibilidade. Ele fez o trabalho dele, cara. Só que o Inter disse, não, olha só, Arangues, 33, 34 anos, não está mais na nossa pauta, custa mais de R$1 milhão e nós não queremos. Eu acho que ele fez o trabalho dele e o presidente Barcelos fez o trabalho dele. Exato, vamos descontrair um pouco. O presidente Barcelos. Nós estamos no final do ano, né? E no final do ano a gente repete histórias, né? A gente poderia ter um CD, lembra do CD? Com histórias. Uma delas é que Arangues está na pauta do Internacional. Essa história todos os anos a gente fala. Existem outras. Não, mas e acho que o presidente... erraram aí e tu, desculpa, não quero ser grosseiro, mas também errou a frase. Ele não está na pauta do Inter e a manchete, que se alguém deu essa manchete foi errada, porque a história real é essa. O empresário tentando fazer seu trabalho. Rolou na internet já se arrodou. O que a gente então, tem que falar... quem botou na internet errou. Não sei quem botou. Por que eu quero citar isso? Porque tem algumas notícias que todos os anos tem. Nós vamos ver agora, nos próximos dias, Ferreira sendo oferecido, né? Sendo sugerido uma sondagem ao Ferreira. E o Rafael Carioca no Grêmio. Barcelona. Rafael Carioca. Todo ano. Todos os anos também. O Rafael Carioca tem 63 anos, ele é oferecido desde os 28. E aí a gente tem outro jogador também que é sempre oferecido, né? Lembra o Diego Pulenta, o zagueiro do Olímpia. Leandro Damião. Leandro Damião também. Damião. Nós temos um CD. A faixa 6 do CD é Marcelo Groy. Marcelo Groy pode voltar também. Faixa 6. Faixa 7 do CD, vamos pensar... já passou, né, que o Renato renovou, mas tem a renovação do Renato também, que vai ter mais dificuldade esse ano, né? Sim. Tem a faixa 7, faixa 8. O Kahneman, renovação do Kahneman. O Kahneman em julho começa. Isso, em julho. Em julho o Kahneman pode assinar o pré-contrato. Prepara o vídeo. Um CD, agora não se faz mais CD, né, mas antes se fazia CD com o quê? Não, se faz CD sim. Tu tá atrasado. A faixa, eu vou dizer mais, qual é a faixa 9? Vamos voltar pro futebol ou não? Não só para no Japão... No Japão se vende CD ainda a rodou. Sabe qual é a faixa 9? Sabe qual é a faixa 9? Vaguinha voltando para os donos da bola. Vaguinha, aliás, Vaguinha. Essa tá aí tá tão ansioso quanto o César. O Vaguinha, tá tão ansioso. Posso fazer um... Tu acha que eu tô nervoso? O Vaguinha tá desesperado. Cara, o Vaguinha tá entrando em surto. Ele, cara, desde que saiu a notícia do Soares no Grêmio, ele manda todos os dias. Tu viu que melou? Tu viu, César, que melou? Não, ontem ele mandou do grupo. Ele tá desesperado. Ele faz uns fake, ele bota umas notícias, faz um troço. Jornal tal informa que ele tá indo pra tal clube. Aí ele inventa o nome dos clubes. Ah, é? Não, cara, é tipo assim, eu tô preocupado com a saúde mental dele. Não, ontem ele me enganou, ele convidou para tomar um cafezinho expresso, eu pensei, vamos ir então. Ele não foi. Não, era só para reclamar do Soares. Bobo sou eu, né? Achava que o Vaguinha às 9 da noite vai... trabalhar.
Tá bom. Taigor, mais um destaque do Grêmio aí, por favor. Vamos ouvir Heverson Pimentel, Meneghetti, preparador físico do Grêmio, que falou sobre a pré-temporada dos jogadores e de como isso está sendo planejado para a reapresentação que vai ser nesta segunda-feira, para ir ser pau na máquina até a estreia no Campeonato Gaúcho e o jogo da Recopa Gaúcha. A gente ouve Heverson Pimentel, preparador físico do Grêmio. A gente deixou claro para eles que ele tem que ser muito bem aproveitado e que não pode ter uma perca no recesso. Logicamente que a gente procura usar esses 15 dias para trabalho de força, né, que era a prioridade, e para pequenos jogos e jogos médios, né, que era para eles se adaptarem. Então a gente foi indo gradativo, já teve trabalho de finalização, já teve campo médio, para que no dia 3 a gente conseguisse fazer os trabalhos coletivos. Então essa prioridade nesse momento foi ter bola, grama, adaptação, passe, alinhamento de musculatura, fazer trabalhos seguros para que a gente não tivesse nenhum problema de lesão. O recesso está sendo trabalhado de forma muito tranquila. Aí todos os departamentos têm feito abordagens individuais, porque logicamente cada atleta vai ter no período da manhã uma cartilha toda explicada com QR Code, com vídeos explicativos na parte da preparação física, na parte da nutrição e na parte também da fisioterapia, que são os trabalhos preventivos. Então eles vão estar o tempo todo orientado e a gente também vai estar à disposição para qualquer tipo de dúvida. Inclusive, atletas que têm procurado a gente, vai ficar aqui no recesso trabalhando para que eles voltem bem também no dia 3. Mais uma aí do presidente Barcelos em entrevista ontem à tarde na rádio Bandeirantes, Taigor. Ele foi perguntado sobre a situação atual de Vitão, zagueiro que está no Inter até a metade do ano de 2023 e o Inter precisa negociar com o Shakhtar Donetsk a compra desse jogador e o presidente atualizou um negócio com o zagueiro. A gente tem falado, e eu vou continuar falando aqui, da verdade, né? O Vitão é um jogador que se valorizou muito, né? Um jogador que tem valorização do mercado e, portanto, uma negociação muito difícil, né? Porque, enfim, quanto mais o jogador tem desempenhado melhor as suas funções, mais valor ele tem no mercado. Por outro lado, nós temos uma relação de algum tempo já boa com o Shakhtar. Vamos intensificar esse contato, sabendo que temos um prazo até junho e vamos trabalhar com esse prazo de acordo com os interesses do clube, né? A gente sabe que continua tendo uma guerra muito forte lá e que isso também pode se arrastar por mais tempo. Então são todas elas informações que a gente trabalha em conjunto, sempre com respeito ao clube que detém o passe do jogador e com um adendo importante nisso tudo, que essa relação ela é formada de 3 partes, né? O clube, o Shakhtar, o Internacional e o atleta. E o atleta tem manifestado interesse né, cotidianamente, em todas as conversas que fizemos, de permanecer no Internacional por toda essa temporada. Então isso nos ajuda. É um jogo de xadrez essa negociação. Por quê? Porque a FIFA pode, a qualquer momento, ampliar a sua resolução. Se a guerra persistir no leste europeu, ela prorroga e daqui a pouco, se for por um período, por exemplo, de 1 ano, o jogador fica livre do mercado. Se for por 6 meses, o jogo até o final de 23, o jogador já pode assinar um pré-contrato. Então, JB, o Inter também não se precipita a pagar um valor de 5, 6 de euros, talvez que seja pedido, porque tem esta possibilidade. Mas eu penso que então o Inter devia adiantar esse assunto. Aliás, a única... Adiantar como? A única, não é crítica, mas a única coisa que eu penso que, se fosse possível, e aí a gente não está lá, mas poderiam ser adiantadas da direção do Inter para mim, a situação do Tyson já devia estar resolvida. Deveria estar resolvida. Não dá para estar resolvida. O Inter deve pro Tyson. Deve. E bastante. Deve. Então... Tem valores atrasados para ele, inclusive. Não, tá? Tem valores atrasados para o Tyson, inclusive. E o Tyson está dizendo, quer me mandar embora? Não vai me mandar sem me pagar o que ele deve. É do jogo. Tem que fazer um bom acordo. Beleza. Mas assim, o Inter, se tu deve, chama o cara, resolve o que tu deve e eu não quero mais contar contigo. Beleza. Já libera o Tyson. Porque chegou a se cogitar colocar ele a treinar separadamente, porque seria terrível, um desrespeito gigantesco. Isso eu ouvi, eu disse, não pode ser verdade. E que bom que o Inter não está fazendo isso, de fato não se confirmou, foi só uma especulação nesse primeiro momento. A segunda situação é a do Vitão. Eu acho que o Inter tinha que, ou resolve, diz assim, ô Shakhtar, porque chamamos, como a gente brinca aqui no Rio Grande do Sul, chamamos os ucranianos na chincha. Diz assim, tá, o Shakhtar não quer dar o preço, Shakhtar, ou tu dá o preço, ou eu vou esperar até metade do ano. Mete o ultimato nos caras, e depois paga pra ver. Dá um checkmate e diz assim, então tá, eu vou esperar até metade do ano, porque daí a gente fica nessa lenga-lenga, não sabe se ele vai comprar, se não vai. Se esta é uma situação desconfortável para os dois.
tanto para o Shakhtar quanto para o Inter. E para o jogador que não sabe o seu futuro. Então, o Internacional daqui a pouco que não tem os 6, 7 ou 8 a pagar, a gente não sabe quanto é que o Shakhtar vai pedir, o Shakhtar que não sabe o que vai acontecer com a guerra e com a resolução da FIFA, e o jogador que sabe que está no Inter só até metade do ano. Então, A única pista ingrediente, que eu tenho é que é mais de 4 milhões de euros. E a pessoa que me disse do Inter disse assim, cara, a gente não tem o valor porque eles não nos dão o valor. Mas ele disse assim, a gente só sabe que é mais de 4. A leitura que eu faço, o Inter chegou com 4 e disseram, 4 não leva. Tu entendeu? Porque o Inter disse assim, a gente só sabe que é mais de 4. Processo de empatia. Processo de empatia é uma coisa que o Ribeiro gosta muito. Sim, eu tenho feito isso. Tem um ingrediente que eu não sei como é que é, eu aqui faço uma pergunta que eu não tenho a resposta mesmo, eu faço só uma pergunta. Qual é a relação do Shakhtar com os clubes que pegaram jogadores deles? Não, ele entrou na FIFA contra. Qual é a relação, então? Porque o Inter vai ter que falar com o Shakhtar como vocês estão propondo. Pergunta o preço. Não vou dar o preço. Então, como é que é essa relação? Porque isso é uma coisa nova na nossa vida, gente. Nunca tinha acontecido o que aconteceu, a guerra, a forma como foi colocado. O fato é que alguns jogadores do Shakhtar foram para outros clubes. Vou dar um exemplo. O TT foi lá para o Lyon. E o Grêmio Qual é a relação do Lyon com o TT, do Lyon com o Shakhtar, do empresário com o Shakhtar? Como é que ficou essa relação, esse meio do caminho? Porque isso é um ingrediente na Mas a hora do relação preço. do Inter com o Shakhtar é boa. Pois é, eu não sei como é que... A relação é boa. Não, O presidente disse, inclusive, nessa entrevista. Eu me refiro, eu sei que ele não disse que sei Inter como é que é- o clube de lá, eu tô falando a cabeça deles lá. Mas então Como a gente é não que tem eles veem? Eles não tem como saber, né? Assim, ó, eu entendo o discurso do Inter, eu não estou dizendo que a relação não é ruim, mas o César faz uma boa lembrança. O Inter fica dizendo que a relação é boa, mas daí é tão boa assim que os caras estão tão pistola que tu pede o preço e eles não dão. Eu disse, não quero dar o preço. E ficam empurrando. Acho que não tem a ver, acho que não é por isso. Acho que uma relação... Quando se diz que a relação é boa, é uma relação histórica de outros negócios que foram feitos. Não. Mas é que eu acho que... Se faz negócio com ele desde Luiz Adriano. É isso que eu quero dizer, eu tenho certeza disso. Só que tem um episódio marcante nesse meio do caminho, que foi essa resolução da FIFA, que mudou a relação do Shakhtar O Inter com não é todos os clubes. protagonista nesse episódio, né? Não, também não. Ele é um da pouco, Não, né? tudo bem. Só que o Inter é um dos clubes que recebeu jogadores deles. Sim. Esse clube, por exemplo, que era um clube rico do futebol mundial, eles compraram aqui na América do Sul, quantos jogadores eles... claro. Era um clube brasileiro quase. Muitos desses jogadores estão aí indo para outros lugares e o investimento que eles fizeram tá esvaindo. Uma prova que eles ficaram pistolas porque eles iam vender para o PAOK da Grécia, a gente já contou e recontou essa história, o Vitão na metade do ano passado por 2 euros. Eu sei que ele fez um Brasileirão e se valorizou, mas agora o Inter chegou com 4, eles não estão querendo nem dar o preço. Eles estão de beiço. Eles estão de beiço. Quando tu diz que o Inter chegou com 4, é uma ilação tua, né? Não, é uma informação. Tá, então vamos lá. Então vamos Então não tirar. dá pra dizer que o Inter ofereceu 4. Então, vamos tirar então o oferecimento, porque realmente é um entendimento meu. É confirmado que o Inter sabe que 4 eles não aceitam. Não, tá bem. Então, isso eu tenho do Inter. Dizendo, Jogador- é mais de 4. Então, assim, Meneghetti, é claro que eles estão chateados. Eles, Óbvio, né? Não só com o Inter, com o Lyon, com todo o clube que pegou os jogadores e foi assinar. Então, é só isso. E não é pessoal com o Internacional. Normal, perderam 3, 4 jogadores do nível de um Vitão, por exemplo. É óbvio que o cara tem que ficar chateado, o cara não vai ficar feliz, né? Vamos ao intervalo e já voltamos com o Donos aqui na Band. O Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos lá. É o canal do YouTube aqui do Donos da Bola. A gente tem... Deixa eu só... Cara, olha a minha situação. Eu tava assistindo um vídeo antes de sair de casa que eu não consegui terminar de assistir. Eu quero assistir ele. E aí eu vou ter que tirar daqui pra ver o chat do Donos. Depois eu vou ter que voltar nesse vídeo. Vamos lá. Ribeiro recalcado. Calma. O Inter só fala do Grêmio. Não é verdade. Soares é maior que o Inter. Não sei se é verdade também. Tiger, gostei de como o programa criticou o pagode da direção do Grêmio sem criticar o pagode da direção do Grêmio. Eles criticaram o pagode da direção do Grêmio, ô Paulinho? Só o Ribeiro criticou, né? Tá bom, então é isso. O pagodinho tá certíssimo, né? Tá certíssimo o pagode. Gostei do Ribeiro agora, e daí? O Ribeiro tá sempre com esse daí, né? O Ribeiro tá nem aí pra nada. E a capa do celular do Tiger combinando com a camisa.
Oi, estou celeste. Oi, eu estou celeste. Aguardando, Luisito. Hoje tá ruim de recado aqui, Paulinho. Guerreiro tá mal. Qual o cardápio? Hoje tem carreteiro de linguiça, né, ô Julinho? Carreteiro de linguiça. E bolinho de arroz. O pessoal vibra nos bastidores. Pô, aí tu come carreteiro, um arroz branco e um bolinho de arroz. Sem carboidrato, graças a Deus. Tiger, você vê Netflix? Eu vejo. Vejo Netflix, vejo Prime Video, vejo Apple TV. Tchau. Nossa enquete interativa no ar, lá no YouTube, aba Comunidades, e a gente perguntou para você hoje qual deve ser a prioridade de contratação do Internacional. 2 posições, volante ou centroavante. Volante com 21%, centroavante 79%. Claro que isso o resultado era quase óbvio. O torcedor sempre prefere mais um atacante do que alguém que joga numa linha defensiva. Mas tu não faz nenhum link com o que está acontecendo no rival? Então, link. Olha, claro, o Grêmio contratou o Grêmio podia ter contratado o Daniel Passarella, que as pessoas iam escolher centroavante. Primeiro, o atacante sempre tem prioridade em si, em relação a um jogador mais defensivo. Entendo, mas... Quer dizer que se o Grêmio estivesse contratando, por exemplo, o Casemiro, os colados iam botar em volante? Claro que não. Eu tô quase pedindo pro Inter não contratar primeiro volante, apostar no Matheus Dias, contratar só um centroavante. Mas não faz, tu tá quase, né? Mas não mais faz. ninguém, Tá quase. mais ninguém, vamos Tchau, gurizada! Abraço!